Então, de escolhidos, o ganhador do último Digimon Arena da semana passada foi a Renamon. Então a Renamon saiu vitoriosa sobre a Teiyumon, né? Então bem interessante isso. Eu vi muitas pessoas que estavam defendendo a Teiyumon pelo fato principalmente dela ter um anel sagrado, ser um Digimon de um nível maior, mas a Renamon ganhou da mesma forma e por isso o prêmio é para ela, né? Um vídeo onde a gente vai conversar um pouco sobre a Renamon, porque ela é um Digimon tão interessante e especial, com certeza. Então, vamos começar? Vamos embora! Então, desde a primeira vez que a Renamon apareceu, né, em Digimon Tamers, a maioria das pessoas que já estava acostumada com Digimon viu que ela era diferente dos outros Digimons, né? O ponto é que de cara a gente não fica sabendo que ela é um Digimon de nível iniciante, mas ela é, né? Ela tem o mesmo nível que um Agumon, ou um Gabumon, ou Gyumon, né, para aquela temporada, mas ela não aparenta isso. Não apenas no fato dela ser um Digimon que tem um porte um pouco diferente, né? Ela fica de pé, ela é maior do que os humanos normalmente, ela se comporta de maneiras diferentes, lutando ou normalmente, né? E a personalidade dela é uma personalidade muito forte, né? Ela normalmente é calma, serena, ela gosta de fazer as coisas de uma forma bem tranquila e séria. E essa é uma forma de se comportar bem diferente da maioria dos outros Digimons do mesmo nível dela, né? Então, normalmente a gente vê Digimons como o Agumon, que são muito brincalhões. A gente vê Digimons que gostam de pregar peças nos outros, como o Impmon ou o Dracmon, né? E normalmente eles têm esse comportamento, mas a Renamon é bem diferente. Ela já demonstra um comportamento bem próximo do que a gente vê em muitos Digimons que são de nível Mega, por exemplo, né? Que até chegarem no nível Mega eles não se comportam dessa maneira, né? Certos Digimons nunca se comportam dessa maneira, não importa o nível que eles tiverem. Então é bem legal a gente ver toda essa diferença que a Renamon traz para o contexto de níveis de Digimon, né? Então eu imagino que muitos de vocês se perguntam às vezes por que o nome da Renamon é Renamon. Afinal de contas, ela é baseada nas raposas, né? Talvez Foxmon ficaria melhor, não sei. Talvez no futuro a gente veja até um Foxmon, né? Que seja outra raposa. Bom, pessoal, o que acontece é que o nome da Renamon é baseado em Reynard, ou Renard, né? Que é a palavra usada para se referir às raposas na França. O que acontece é que lá existem algumas histórias, algumas fábulas que são contadas e o protagonista, de certa forma, é uma raposa chamada Reynard. E ficou extremamente famoso isso lá na França, em alguns outros lugares, e é daí que vem o nome da Renamon, então bem interessante, né? Ela tem esses nomes aí de histórias e fábulas diferentes, que não tem muito a ver com a cultura oriental, mas mesmo assim a Renamon é um ser muito baseado em cultura oriental, com certeza. A começar pelo fato de que as raposas são muito importantes na cultura lá do Japão e de alguns outros lugares que têm a cultura semelhante à do Japão, né? E como assim? Bom, normalmente elas são seres muito poderosos, muito respeitados, muito inteligentes, né? Às vezes dão formas a deuses, existem muitas estátuas de raposas diferentes em templos diferentes lá do Japão, por exemplo, né? E eu acredito que muitos de vocês já devam ter visto raposas com muita importância em mídias diferentes, né? A gente pode falar dos animes, com certeza, acredito que todo mundo que assiste esses vídeos gosta de animes, ou pelo menos a maioria. E, por exemplo, se você assistiu Naruto, você já deve ter visto em Naruto a Kyuubi, né? Que é a raposa de 9 caudas. Inclusive, quando a Renamon evolui para Kyuubimon, ela também é baseada na mesma coisa. Então, através dessas coisas, dá para vocês perceberem que é por isso que a Renamon tem essa diferença dos outros Digimons do mesmo nível que ela, né? Ela é muito mais séria, ela se comporta de uma forma muito mais tranquila, muito mais serena, né? Por ela ter essa ligação com essas raposas que representam divindades em certos lugares. Mas isso também influenciou um pouco nas habilidades dela, com certeza, principalmente na habilidade de se transformar. A Renamon, ela tem uma habilidade que é chamada de Kohenkyo, né? Que já foi demonstrada de muitas formas diferentes em temporadas e jogos e por aí vai. Porém, a habilidade funciona de uma maneira que é igualzinho que as raposas nas mitologias, principalmente orientais, fazem. Elas se transformam em outras coisas, né? Em outros seres, para se disfarçarem, para enganarem os outros, pregar peças.
e chegar e se aproximar de seres humanos. Então a Renamon é capaz de se transformar em outros Digimons, ela é capaz de, talvez, muito provavelmente, se transformar em outros seres humanos, na própria Digi escolhida dela. Então ela tem essa habilidade, o que conecta ela mais ainda com esses seres superpoderosos e divinos e deuses aí, o que é bem interessante. Então essa é uma habilidade que é bem poderosa de certa forma, dependendo de como ela for usada para um Digimon do nível dela. A Renamon, então, pessoal, é uma das peças mais importantes, se você pensar bem, em mudanças grandes que chegaram para Digimon na época em que Digimon Tamers estava passando na televisão. Porque aquela temporada vem logo depois de Digimon Adventure e Digimon Adventure 2, e normalmente todos os Digimons do nível da Renamon se comportavam meio de maneira semelhante, né? Eles brincavam, se divertiam, eram super felizes e por aí vai. Era difícil de você achar um Digimon desse nível que se comportava um pouco diferente. Porém a Renamon era bem diferente disso, mesmo na temporada dela. O Terriermon e o Guilmon, que são parceiros ali dela, basicamente, dos Digi escolhidos principais daquela temporada, se comportavam bem parecido com aquilo que a gente já conhecia, porém ela não. Mesmo quando ela já tinha se tornado amiga desses Digimons e estava junto com eles, ela ainda se comportava de maneira muito séria, né? Como um ninja, muitas vezes ela aparecia do nada, assim, ela surgia e ficava de braços cruzados no canto, como se ela fosse um lobo solitário. No caso, uma raposa solitária, né? E isso trouxe, como eu disse, mudanças. Outros Digimons com personalidades diferentes, de níveis diferentes, com certeza iam surgir depois dela. E obviamente, pessoal, que Digimons iguais podem ser diferentes, com certeza. Então, por exemplo, se você tem 5 Agumons, todos eles são o mesmo Digimon. Cada um deles pode ter uma personalidade um pouco diferente, né? Não é porque eles são o mesmo Digimon que eles vão se comportar da mesma maneira. Vai depender de muitas coisas. Aí você pode pensar assim, nossa, mas vão haver Renamons que vão se comportar diferente, que vão ter personalidade diferente. E eu acredito que sim, porém elas não vão ser muito diferentes assim. Eu acredito que a maioria das Renamons devam todas ser bem parecidas com isso que a gente viu da Renamon em Digimon Tamers, né? É como normalmente a Renamon aparece em qualquer jogo que a gente vê, até em jogos de cartas, dependendo da pose que ela estiver fazendo, você consegue perceber essa característica semelhante também. Então isso é uma coisa bem dela, por ela ser baseada nessas coisas, né? Isso é muito importante. E o que fortalece mais ainda o fato de a Renamon ser um Digimon interessantíssimo e super especial, mesmo na personalidade dela, é o fato de que na descrição dela, pessoal, é citado que ela é um Digimon que desenvolve uma conexão muito forte com parceiros. Óbvio, a gente está falando de seres humanos, de Digi escolhidos, mas eu imagino que isso possa acontecer com outros Digimons também, né, dentro do mundo digital, sem nenhum ser humano, e que essa conexão que ela desenvolve, uma amizade, vem dos níveis anteriores da Renamon, os níveis de treinamento dela. E quando ela cria esse laço, essa ligação, né, é uma amizade muito forte, é quase como se elas fossem família, faz com que ela evolua para uma Renamon que é ainda melhor do que as Renamons comuns, vamos pensar dessa forma. Onde ela é mais inteligente, ela talvez tenha uma personalidade ainda mais forte, ela saiba criar estratégias ainda melhores com as habilidades dela. Isso é muito interessante, a gente vê uma diferença na evolução para um mesmo Digimon e que normalmente a gente não vê isso citado no perfil de nenhum outro Digimon. Isso faz com que a Renamon seja ainda mais especial e mais forte de certas maneiras do que outros Digimons de nível iniciante. Então, galera, através de tudo isso dá pra gente perceber porque a Renamon é um Digimon tão querido de muitas pessoas e tão especial pra franquia Digimon no geral e também tão poderoso perto de outros Digimons do mesmo nível que ela, né? Faz sentido, então, que ela tenha ganhado o Digimon Arena. Eu também gosto muito da Renamon e eu sei que tem muitos fãs dela por aí, né? Então, eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham da Renamon, por favor, todos os seus comentários são muito importantes. E também, como eu sempre peço, por favor, se possível, deixa um like, se inscreva no canal, liga o sininho para você ter mais notificações. Você pode estar se tornando membro do canal clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.